Deus tem propósito para todos, mas nem todos irão vivê-los. Essa mensagem o Senhor colocou no meu coração há algumas semanas atrás e eu resolvi gravar aqui para o canal para destrinchar um pouco esse assunto com vocês. Tu precisa ter cuidado com as distrações que Satanás oferece. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Para começar esse assunto aqui com vocês, eu quero falar algo que eu creio muito, né? E eu vejo que muitas pessoas percebem também que o inimigo mudou as suas estratégias, né? De um tempo pra cá, de como agir na vida das pessoas. Porque vamos lá, se ele aparecer na tua frente de capa vermelha, com chifres, tu claramente vai saber que é ele, né? E pelo poder da palavra do Senhor, tu irá repreendê-lo, tu é filha de Deus. Ele não quer que tu saiba a força que tu tem em nome de Jesus para poder repreendê-lo. E ele sabe que tu está esperta e que tu saberia que é ele agindo, né? Da mesma forma, se hoje em dia aparece uma pessoa endemoniada na tua frente, como a gente lê os relatos bíblicos, né? De quando Jesus curava as pessoas, a gente claramente ia perceber, olha só, é o diabo. Então, por isso, creio eu que ele tem mudado as suas estratégias para agir na vida das pessoas de uma maneira que às vezes as pessoas nem percebem que ele está agindo. Eu creio que hoje ele atua muito através dos vícios, desde os mais inofensivos até aqueles mais agressivos e perigosos. Por exemplo, a glutonaria, que pode parecer um vício inofensivo, o vício nas redes sociais, né? Então a pessoa perde muito tempo ali nas redes sociais e isso acaba tomando o tempo dela de qualidade que ela podia ter com o Senhor, lendo a palavra, orando. Então, o inimigo percebe, né, que esse é um vício que a pessoa cai e ele vai lá oferecer, né, vídeos que vão te prender ali na rede social. Então, esses são os vícios mais inofensivos. E tem também aqueles vícios mais pesados, como a droga, o álcool. E esses vícios acabam se tornando o Deus dessas pessoas, porque essas pessoas não conseguem viver sem, né? Então, uma pessoa que é viciada, ela tem muita dificuldade de abandonar isso. E tudo que a gente tem um apego extremo e coloca acima de Deus, vira um Deus para nós. A palavra nos diz que o Espírito Santo nos dá domínio próprio. E esses vícios fazem o quê? Fazem com que a pessoa não tenha domínio próprio, ela não consegue controlar. Uma pessoa viciada, ela não consegue se conter. E claro, né, além dessas formas, eu creio que o inimigo, ele mudou as suas estratégias e a maneira de agir na vida das pessoas. E nós precisamos vigiar e estarmos atentas para que a gente perceba esse andar dele e a gente esteja sempre alerta para poder repreender, né? Então a gente precisa vigiar orando, né? Estando em comunhão com o Senhor, lendo a palavra. A palavra de Deus nos diz que a gente precisa vigiar. E vocês sabem que quando o inimigo não pode nos ter, ele vai tentar de tudo para nos distrair, para tentar tirar o foco de Deus para as nossas vidas, para fazer com que a gente desacredite daquilo que Deus um dia nos falou. Vocês já pararam para pensar que ele não tem a intenção que tu vire um ateu ou uma ateia, né? Às vezes a gente pensa que a apostasia todo mundo virar ateu. E não é isso. O inimigo só quer que tu deixe de acreditar nas promessas do Senhor para tua vida e na sua palavra. Porque deixar de acreditar em Deus é só um passo a seguir. Então ele quer que tu perca a tua fé, que tu ache que não vai dar certo, que com todo mundo dá certo, menos contigo. Porque se tu conseguir, né, minar a tua mente com essas mentiras, deixar de seguir o Senhor é só questão de tempo. Tu precisa entender que quando Deus nos dá uma palavra, essa palavra não vai se cumprir do dia para a noite. Nós não lemos qualquer pessoa da Bíblia que tenha vivido dessa forma. Presta atenção nas histórias da Bíblia. Todo mundo que viveu as promessas do Senhor precisou passar por processos. Foram anos esperando. Eu sempre penso na história de Noé, né? Desde o momento em que Deus deu a palavra para Noé até o dilúvio acontecer, se passaram vários anos. Noé teve que passar por processos. Eu fico tentando imaginar quantas armadilhas o inimigo sussurrou no ouvido de Noé, né? E na Bíblia a gente lê um pouco disso, das pessoas que zombaram Noé. Aquelas pessoas foram usadas pelo inimigo, né? Para fazer Noé desistir, para fazer Noé desacreditar daquilo que o Senhor já havia
falado para ele. Então, às vezes, pode parecer que tu tá lá fazendo o que Deus tá te pedindo, só que nada tá acontecendo. Parece que as coisas não se movem, parece que nunca vai dar certo, parece que tu faz, e tu tá remando contra a maré. E é nesse nada acontece que Satanás começa a agir. Ele vai começar a te mandar outras alternativas para que tu fuja dos propósitos do Senhor. Alternativas lícitas, que não são pecaminosas, mas que não são o desejo do Senhor para tua vida. Ele vai te mandar atalhos. Mas a gente não lê na Bíblia qualquer pessoa que tenha vivido os propósitos do Senhor, que tenha conseguido atingir tais coisas por meio de atalhos. Então o Senhor vai lá, te dá uma palavra, tu começa a buscar a agir conforme o Senhor te pede e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e as coisas não acontecem e aí tu começa a pensar, ai Deus, será que o Senhor me falou aquilo mesmo? Eu já não sei mais se o Senhor me falou aquilo. Um parênteses aqui, né? A gente não lê nas histórias dos grandes nomes da Bíblia que Deus precisou ficar reforçando para a pessoa, né? Dando uma injeção de ânimo. Vai lá, fulano, continua. Minha palavra continua de pé. A gente lê que o Senhor uma vez falou para aquelas pessoas. E uma vez que o Senhor fale é o suficiente. A gente precisa se agarrar em uma vez que o Senhor fale, porque a palavra do Senhor ela é certeira. O Senhor não volta atrás com aquilo que Ele nos disse. Então tu vai lá, né, e tu começa a duvidar que o Senhor mesmo falou contigo. E começam a aparecer outras alternativas no teu caminho. Alternativas que parecem fazer mais sentido, parece que é mais lógico, parece que vai fazer com que tu alcance um determinado objetivo de uma maneira mais rápida, mas são opções diferentes das quais o Senhor havia te instruído inicialmente. Então, é isso que eu tô querendo falar para vocês, que às vezes o próprio inimigo coloca essas alternativas no teu caminho para te tirar do foco e, repito, são alternativas lícitas, não são alternativas que são contra a lei, que são pecaminosas, não é nada disso, mas às vezes o Senhor não quer determinadas coisas para nós. Pode querer para uma outra pessoa, pode fazer sentido para a vida de uma outra pessoa, mas talvez não seja o que Deus quer para ti. Eu creio muito que a diferença entre as pessoas que vivem os propósitos do Senhor para aquelas que não vivem é porque tem um grupo que não desiste, enquanto o outro grupo busca alternativas mais fáceis, atalhos. Não se esqueça que Deus tem propósitos para todos, só que nem todos irão vivê-los. E isso não é por culpa do Senhor, mas é pela nossa desobediência, é pela nossa falta de fé. Eu não sei a qual grupo tu quer pertencer, mas eu quero pertencer àquele grupo que vive os propósitos do Senhor, que aguenta firme, que se mantém na linha reta, em direção ao que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver de atalhos. Eu oro por isso. Pai, não permita que eu me desvie para a direita, para a esquerda. Não permite. Me ajude com que eu me mantenha focada naquilo que o Senhor quer para mim. Por mais que possa ser que algum dia eu acorde, né? Querendo mudar tudo, achando que nada faz sentido. Mas me ajude, Pai, me ajude. Essa tem que ser a nossa oração constante. Vou contar para vocês uma experiência minha, tá? Eu sou jornalista por formação, trabalhei durante muitos anos com marketing, eu tive já uma agência de comunicação, já contei aqui meu testemunho para vocês no canal. E aí, em certo momento, eu senti da parte do Senhor que eu deveria abrir uma comunidade de estudo da Bíblia para mulheres. Por N fatores, né, de testemunhos que eu já havia recebido no Instagram e tudo mais, não vou detalhar isso. Mas enfim, o que o Senhor tinha pedido para mim era para criar essa comunidade. E todo projeto que a gente inicia, ele traz as suas dificuldades e desafios, porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então, em certo momento, eu fiquei pensando, poxa Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Parece tão difícil, parece tão distante, eu não me sinto capaz, eu comecei a colocar um monte de defeito. E aí, nesse meio tempo, o meu esposo é corretor de imóveis e ele me ofereceu para trabalhar com ele, né, para que eu cuidasse das redes sociais, ser social media, né, da imobiliária dele, do próprio marketing pessoal, né. Então, ele me ofereceu isso, porque é muito comum nesse ramo imobiliário
as mulheres também trabalharem com os homens, né? Pelo que a gente pesquisa, pelo que a gente vê, é muito comum as mulheres trabalharem com os empresários e tal. E aí eu sempre entendi que eu, com a minha formação, com o meu conhecimento, eu teria muito a agregar para a empresa do meu esposo. E eu lutei muito com isso em oração, porque eu dizia: Deus, a empresa do meu esposo traz o sustento para nossa casa. Então, é lógico que eu preciso aceitar essa proposta, porque eu também estaria contribuindo de uma maneira mais efetiva, né? Porque por mais que o Senhor possa me prover financeiramente através dos projetos que o Senhor me dá, dessa outra forma, o retorno financeiro é muito maior, né? Então, pela lógica, faz todo o sentido. É a minha formação, é o que o meu esposo estava precisando e financeiramente também seria muito bom. Só que o Senhor me disse não. Não é isso. E eu confesso para vocês que no fundo eu tinha uma certa vontade de ir trabalhar com ele também. Só que eu precisei ser muito obediente, porque o Senhor foi muito claro ao me dizer que não era isso que ele queria para mim. Eu sei lá o que poderia acontecer lá na frente, se a gente poderia brigar, né, por trabalhar junto, o Senhor estava nos poupando de algumas coisas, não sei. Mas o Senhor foi muito claro: não, eu não quero. E aí eu conversei com meu esposo, eu falei: olha, amor, Deus me disse que não. E ele sempre muito sábio, muito generoso, muito fiel ao que o Senhor diz, né? Ele escuta muito o que o Senhor diz, tanto para mim quanto diretamente para ele. Ele disse: não, então se Deus está te falando, é isso. Tá tudo certo, né? Só que eu precisei trabalhar isso no meu coração, né? Porque era como se eu estivesse deixando a desejar para a minha família. Só que o Senhor acalentou isso dentro de mim, né? Porque Ele me mostrou: não é isso que eu quero para ti. Eu quero que tu vá por este outro caminho aqui. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês é um testemunho próprio, né? Eu também já tive que fazer escolhas de me manter no caminho que o Senhor tinha para mim. Essa outra alternativa era lícita, né? Não existia erro nenhum em eu trabalhar com meu esposo, em eu aceitar essa proposta. Fazia todo sentido do mundo. Mas não era o que Deus queria para mim. Então é isso que eu tô falando para vocês, que às vezes, né, eu achei que era uma alternativa boa e meu esposo também achou que era uma alternativa boa. E nós dois precisamos orar e estar vigilantes para entender: será que é isso mesmo que Deus quer para nós como casal, né, como empreendedores? Então, às vezes o próprio inimigo vai oferecer para nós soluções rápidas para a gente atingir um objetivo, para a gente alcançar alguma coisa. Mas talvez não é o que Deus quer para nós. E a gente precisa se manter focadas. A mensagem central desse vídeo aqui é: continue no caminho que o Senhor escreveu para ti. Continue crendo nas palavras do Senhor, mesmo que pareça tudo monótono, mesmo que pareça que as coisas não estão acontecendo. Permaneça. Pode parecer que Deus se esqueceu daquilo que Ele um dia te falou, mas acredite em mim, Ele não esqueceu. Eu espero muito que essa mensagem edifique a tua vida. Um beijo e fiquem com Deus.